Em alguns dias, Donald Trump e Xi Jinping vão se sentar à mesma mesa na China. Mas o que vai acontecer nessa reunião já começou a ser decidido há semanas. Nas rotas de petróleo do Golfo Pérsico, nas ilhas do Pacífico, nos corredores de Malaca e nos monitores de radar da 7ª Frota Americana. A cúpula é o evento público. A negociação real é a pressão que antecede ela. Para entender o que Trump está fazendo, é preciso entender a dependência que está sendo usada como alavanca. A China importa aproximadamente 10 milhões de barris de petróleo por dia. Desse total, uma parcela significativa vem do Irã. Petróleo vendido abaixo do preço de mercado, fora dos canais oficiais, em violação das sanções americanas. Para a China, esse petróleo barato é parte do que mantém suas fábricas competitivas. Para o Irã, a China é o principal comprador que permite ao regime continuar funcionando, apesar do isolamento financeiro imposto pelo Ocidente. É uma dependência mútua que os dois países construíram cuidadosamente ao longo de anos. Trump decidiu atacar exatamente essa dependência. A 7ª Frota Americana não está apenas patrulhando o Golfo de Omã e o Estreito de Hormuz, está caçando. Usando o sistema de identificação automática integrado a uma rede de satélites de reconhecimento, os Estados Unidos estão mapeando cada petroleiro que tenta burlar as sanções. Os navios que antes saíam dos portos iranianos com alguma margem de manobra, agora enfrentam uma escolha difícil: ficar parados no porto ou percorrer rotas alternativas que contornam continentes inteiros para evitar a interceptação. Essas rotas mais longas consomem mais combustível, exigem mais tempo e encarecem um petróleo que só era atrativo por ser barato. A lógica da fuga está destruindo a economia da fuga. Para o Irã, o efeito é direto: menos receita, menos capacidade de financiar operações regionais, menos margem para sustentar aliados no Líbano, no Iêmen e no Iraque. Para a China, o efeito é mais lento, mas igualmente real. O fornecimento de energia que sustentava parte de sua competitividade industrial está ficando menos confiável e mais caro. Ao mesmo tempo, no Pacífico, uma arquitetura militar está sendo montada peça por peça. O Japão integrou seu alto comando operacional aos exercícios do Corpo de Fuzileiros Navais americano nas ilhas do Sudeste, as mesmas ilhas que formam a cadeia de contenção ao redor de Taiwan. Forças especiais americanas e filipinas treinam em pontos que controlam o acesso ao Mar da China Meridional. E nas Filipinas, os Estados Unidos posicionaram o sistema Typhoon, um lançador terrestre capaz de disparar mísseis Tomahawk e SM-6 contra alvos navais e terrestres a centenas de quilômetros de distância. Esse último ponto muda a geometria do confronto de uma forma que Pequim não havia antecipado completamente. A China havia construído sua estratégia de defesa regional em torno de uma premissa: manter a marinha americana suficientemente distante, usando mísseis de longo alcance disparados do continente e das ilhas artificiais, construídas no Mar da China Meridional. Era um escudo em camadas que empurrava os porta-aviões americanos para fora do alcance efetivo. O Typhoon nas Filipinas inverte essa lógica. Agora são mísseis terrestres americanos que podem atingir bases e navios chineses antes mesmo de eles saírem do porto. A vantagem geográfica que Pequim havia construído cuidadosamente foi neutralizada por um sistema que cabe num caminhão e pode ser reposicionado em horas. Mas a pressão mais estrutural não está no Pacífico, está no Estreito de Malaca. Aproximadamente 80% do petróleo importado pela China passa por esse corredor de água entre a Malásia e a Indonésia. É o gargalo energético da segunda maior economia do mundo, um ponto onde a dependência chinesa de importações externas se torna geograficamente vulnerável de uma forma que nenhum gasto militar interno consegue resolver completamente. Com a 7ª Frota operando no Índico, com a Austrália e a Índia como aliados crescentemente integrados à estratégia americana na região, os Estados Unidos possuem a capacidade latente de tornar Malaca um problema para a China sem necessariamente fechar o estreito, apenas tornando a passagem suficientemente incerta para que seguradoras, armadores e compradores comecem a calcular esse risco nos seus contratos. A China construiu ilhas artificiais e instalou baterias de mísseis em recifes do Mar da China Meridional. Mas nenhuma ilha artificial resolve o problema de Malaca, porque Malaca está do outro lado da equação. É onde o petróleo entra, não onde os navios de guerra saem. É nesse contexto que a cúpula entre Trump e Xi acontece. Xi Jinping chega à reunião como líder de um país que controla as maiores reservas mundiais de terras raras, os minerais sem os quais não se fabricam chips, satélites ou aviões de combate modernos, e que possui a maior base industrial do planeta. Não é uma posição de fraqueza absoluta, mas chega também com vulnerabilidades que a pressão americana das últimas semanas tornou mais visíveis: a dependência energética de Malaca, o custo crescente do petróleo iraniano.
a cadeia de contenção militar que se fecha ao redor das suas fronteiras marítimas, e uma economia que, após décadas de crescimento acelerado, enfrenta agora pressões deflacionárias internas, uma crise imobiliária não resolvida e um mercado consumidor ocidental cada vez mais disposto a reduzir a dependência de manufatura chinesa. Trump chega com sanções em vigor, com bloqueio naval ao principal fornecedor de energia do seu interlocutor, com sistemas de mísseis posicionados nas Filipinas e com a disposição demonstrada, ao longo dos últimos meses, de usar instrumentos econômicos e militares de forma simultânea e coordenada. O que vai ser negociado nessa reunião não é apenas comércio, é a definição de qual espaço a China ocupa na ordem internacional que está sendo redesenhada. Quanto de sua capacidade de projetar influência no Pacífico, ela está disposta a negociar em troca de alívio nas pressões econômicas. Como equilibra a relação com o Irã, que precisa desesperadamente da China como comprador, com a necessidade de não se tornar o alvo principal da estratégia americana de contenção. E do lado americano, quanto da pressão atual é barganha e quanto é política permanente. Se há termos que Washington aceitaria para reduzir a presença militar no Pacífico, ou se o objetivo é a contenção duradoura independentemente do que Pequim ofereça. Essas perguntas não têm resposta simples, e é improvável que uma reunião de cúpula, por mais carregada que seja o contexto que a antecede, resolva todas elas de uma vez. O que a reunião vai revelar é onde cada lado está disposto a recuar, e onde cada lado considera que recuar seria custoso demais para ser aceitável. O cronômetro que Trump colocou sobre a mesa não é apenas diplomático, é energético, militar e econômico ao mesmo tempo. Xi Jinping sabe disso. A questão é o que ele vai fazer com esse conhecimento.